graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. Mais uma vez, convido vocês para que juntos possamos compartilhar dos ensinamentos do Senhor. Nesta oportunidade estaremos falando sobre o mistério da estátua de sal, quando a mulher de Ló se transformou numa estátua de sal. Gostaria que você prestasse atenção, porque ela comete 4 erros fatais que estão incluídos nos ensinamentos da palavra do Senhor. Estes erros não podemos cometer. Espero que você goste, Deus te abençoe e ilumine o seu coração. Ouça agora essa história de uma mulher que se deu mal só porque olhou atrás e uma estátua de sal. Ouça agora essa história de uma mulher que se deu mal só porque olhou atrás e uma estátua de sal. Olhou atrás, se deu mal. Virou uma estátua de sal. Olhe pra mim que você vai ver. Ela ficou assim, assim. Joga fora a tristeza, diga adeus pra nunca mais. Venha correndo pra Jesus, não pode olhar para trás. Olhou. Deu mal a mulher de Ló, virou uma estátua de sal. Olhe pra mim que você vai ver. Ela ficou assim, assim. Ouça agora essa história de uma mulher que se deu mal só porque olhou uma estátua de sal. Olhou, se deu mal a mulher de Ló, virou uma estátua de sal. Olhe pra mim e você vai ver. Ela ficou assim, joga fora a tristeza, diga adeus pra nunca mais. Venha correndo pra Jesus, só não pode olhar para trás. Olhou pra trás e se deu mal a mulher de Ló, virou uma estátua de sal. Olhe pra mim e você vai ver. Ela ficou assim, assim. Virou uma estátua de sal. Virou uma estátua de sal. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, meus queridos amigos que amam o Evangelho, amam a palavra do Senhor, vamos compartilhar nesta manhã uma mensagem cujo objetivo é uma advertência de Deus para todos nós. Eu, você, quando ficamos desatentos ao que o Senhor fala, cometemos pecado. E alguns desses pecados podem verdadeiramente nos trazer sérios prejuízos. A palavra de Deus diz no livro de Hebreus, capítulo 10, o verso 31, horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Não há nada pior para o homem do que ignorar que Deus tudo vê, tudo ouve, tudo sabe. Ele vê dentro de você, dentro de mim. Ele sabe todas as coisas. Portanto, não há como ocultar do Senhor coisa alguma.
razão pela qual nós temos que levar a sério todas as advertências que ele nos faz. E um exemplo clássico registrado na palavra de Deus sobre desobedecer ou não ficar atento a uma advertência está na vida da mulher de Ló. Como todos já ouviram a história, Ló estava morando em Sodoma e Gomorra, quando Deus desceu do céu, conversou com Abraão e ele constatou que havia muito pecado dentro de Sodoma e Gomorra. Então o Senhor diz que ia destruir as duas cidades. Abraão procura interceder, mas infelizmente não foi possível. Sua intercessão ficou abaixo do nível que Deus estava pedindo. Portanto, as duas cidades teriam que realmente serem destruídas por causa de suas maldades. No entanto, o Senhor, atendendo o pedido de Abraão, enviou os seus anjos para que pudessem salvar o Ló, que era sobrinho de Abraão, sua esposa e suas duas filhas, possivelmente os seus futuros genros, que elas estavam namorando, mas infelizmente esta parte não foi possível. A palavra de Deus nos diz, no livro de Gênesis está registrada essa história. No capítulo 19, verso 15, nós temos esta escritura: ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, eles demorassem, certamente estavam pegando algumas coisas, documentos, algumas coisas pessoais, preocupado ali. Então, a palavra de Deus mostra que, como eles estavam demorando, o anjo foi, pegou na mão deles e puxou-os para fora de casa. Eles disse: o homem pegou pela sua mão e as duas filhas, sendo-lhe Senhor misericordioso, e tiraram e a puseram fora da cidade. Deus usou de misericórdia para com eles e os puseram para fora. Logo em seguida, havendo-os levado para fora, disse um deles, um dos anjos: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte para que não te pereça. Vou repetir só esta parte da leitura para você entender onde está o erro de todo ser humano. O anjo pegou na mão delas, pôs para fora e logo em seguida ele disse: foge, salva a tua vida, não olhe para trás. Só isso. Ele não falou: se você olhar para trás vai acontecer isso, se você olhar para trás vai acontecer aquilo, se você olhar para trás pode acontecer isso, isso ou aquilo. Ele não acrescentou: não olhe para trás. Esta era a advertência ou a ordem. Uma ordem simples: não olhe para trás. Eles foram embora. Como muitos de nós vivemos neste mundo, e Deus sempre nos adverte através da sua palavra, através de mensagens, através de cânticos, através até mesmo de orações, quando as estamos ouvindo. E muitas das vezes o Espírito de Deus fala dentro do nosso coração: este é o caminho, ande por ele, não faça isso, esteja atento, preste atenção, volte-se para o Senhor. Mas nós não damos ouvidos ao que o Senhor fala. Nós não nos transformamos em estátua de sal. Mas a sentença do Senhor sobre qualquer ato de desobediência virá com o tempo. O exemplo dado por Deus nessa experiência é muito forte. E eu quero que você preste atenção à única frase que ela não poderia ter esquecido: não olhe para trás.
Ló saiu, as filhas e a esposa, juntos. E eles se dirigiram para as montanhas, para fugir do ambiente onde Deus ia mandar fogo e enxofre. O verso 24 diz assim: então fez o Senhor chover enxofre e fogo do céu sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades, e toda a campina, e todos os moradores da cidade, e os que nascia na terra. Tudo ficou debaixo do fogo e do enxofre. Eu quero agora puxar você para entendermos algumas coisas. O mistério da estátua de sal. Vamos observar. A mulher de Ló, verso 26, olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. A mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Então agora vamos enumerar os erros que está nesta frase que ela não poderia ter feito. Primeiro, desobedeceu uma ordem direta de Deus, não prestou atenção, não olhe para trás. Ela olhou para trás. Jesus, em seus ensinamentos, ele diz assim, enquanto estava aqui na terra: aquele que lançar mão do arado e olhar para trás, está escrito em Lucas 9, 62. Aquele que lançar mão do arado e olhar para trás, não está apto para entrar no reino de Deus. Sabe o que significa lançar a mão do arado e olhar para trás? Significa que você vai tropeçar. Você vai desviar a eira, sair fora do caminho. Você pode também fazer com que o arado agarre-se numa pedra. Esta é a razão pela qual Jesus diz que nós devemos estar focados no caminho que Ele indicou. No livro de Isaías está escrito assim: este é o caminho, andai por ele, sem vos desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Já está entendendo? Atenção ao comando do Espírito, ao comando da palavra. O que Deus nos fala é isto. Depois que você lançou mão do arado, depois que você recebeu o Evangelho, você não pode olhar para trás, olhar para o mundo. Quantas pessoas estão fazendo isso e tropeçam e caem? Não conseguem permanecer firme no Evangelho, porque fazem como a mulher de Ló fez, olhou para trás. Preste atenção. Também nós temos uma outra lição que ela desobedeceu. No Evangelho de João, na carta de João, primeira carta de João, capítulo 2, o verso 15, diz assim: não ameis o mundo nem o que no mundo há. Olha o erro que ela cometeu. Ela recebeu a oportunidade, o privilégio de sair viva de um juízo divino. Eu disse no início, horrenda coisa cair nas mãos de um Deus vivo. Ela sabia que o Senhor havia mandado um juízo sobre Sodoma e Gomorra por causa dos seus pecados. No entanto, o coração dela, ao invés de estar grato e reconhecer a dadivosa misericórdia do Senhor, que foi estendida sobre ela, seu esposo e suas filhas, enviando os anjos para libertá-los daquele juízo, ela prendeu o coração nas coisas materiais. Ela prendeu o coração certamente na cidade que ela vivia, nos bens que ela deixou para trás, nos amigos que ali ficaram. E isto falou mais forte dentro dela do que a ordem do anjo: andar sem olhar para trás. Ao olhar para trás, ao tentar ver o que ficou atrás, ela cometeu um erro fatal. Quantas pessoas adentram ao santuário, recebem Jesus como Salvador, abraçam a fé no sacrifício de Jesus, são por Ele, aliás, é por Ele santificado,
tem uma visão perfeita do céu, é iluminado pelo Espírito Santo de Deus, toma a decisão de andar com Cristo, mas logo, tempos depois, olham para trás, olham para o mundo, porque o coração ficou preso no mundo. E pensa, se eu ficar dentro da igreja, eu não vou poder usufruir mais dos prazeres do mundo. Então prefere abandonar o mundo e ir para lá. Olhe que a consequência na vida dela foi se transformar numa estátua de sal. O que Deus vai fazer com você, eu não vou dizer, porque é Ele o justo juiz. Vamos a mais uma palavra que ela esqueceu. A palavra do Senhor diz assim, Lucas capítulo 14, verso 26. Aquele que não deixar pai, mãe, irmãos, filhos, esposa por amor a mim. Aqui tem um mistério. Jesus disse, aquele que não deixar pai, mãe, irmãos por amor a mim não é digno de mim. Esposa. As duas filhas de Ló estavam andando com ele e a mãe. A mãe olhou para trás, certamente elas pressentiram que a mãe não estava mais com elas, mas elas não olharam para trás, continuaram marchando. O Ló estava também. Não seria interessante ele se voltar e tentar agarrar a esposa e levá-la? Mas a palavra do Senhor, dita através do anjo do Senhor ao coração dele e ao coração das filhas, fez com que eles cumprissem o que Jesus falou. Aquele que não deixar pai, mãe, irmão, esposa, por amor a mim, não está apto para entrar no reino do céu, ou não é digno de mim. Você está entendendo, querido? Vou repetir. Horrenda coisa cair nas mãos de um Deus vivo. Eles sabiam, se o Deus dos céus havia mandado um juízo tão forte, tão destruidor sobre Sodoma e Gomorra, se eles se voltassem para trás, certamente estariam incluídos. Ainda que a mãe ficou para trás, as filhas marcharam olhando para frente. Ainda que a esposa ficou para trás, o Ló marchou caminhando seguro, olhando para frente. A ordem de Deus não pode ser desobedecida. A palavra do Senhor não pode ser esquecida. Assim declara a Bíblia. Deus não se deixa escarnecer. Horrenda coisa, portanto, é desafiar a autoridade dele. E eu quero que você lembre também de uma outra palavra. O Senhor falou através da boca do profeta Samuel ao rei Saul quando ele desobedeceu ao Senhor. Você está preocupado com sacrifícios de animais, querendo prestar um culto a Deus segundo o seu coração? Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado em que se obedeça a sua palavra. Se o Senhor te ordenou algo, faça como Ele ordenou. Não questione a autoridade de Deus. Ele disse, por você ter desobedecido ao Senhor, o Senhor arrancou de ti o teu reino. Você não será mais rei de Israel. Perdeu a autoridade, perdeu a unção e perdeu o poder. Porque o Senhor poderia ter confirmado o teu reino e dar a herança deste reino aos seus filhos, mas por causa da sua desobediência, nem seus filhos e nem você reinará mais sobre Israel. Então o mistério da estátua de sal, meu querido, é esta palavra. Não desobedeça uma palavra que Deus falar ao seu coração. Ele é um Deus vivo, tudo vê, tudo sabe, e a seu tempo Ele faz juízo sobre quem o desobedece. A experiência da mulher de Ló foi imediata. Está registrado no livro sagrado para que nós tenhamos ideia de que ninguém escapará do juízo de Deus.
Desobedeceu? Esteja certo que tem consequência. Meu conselho a você e a todos que leem a palavra ou ouvem a mensagem de Deus: o Senhor é boníssimo, Ele não quer destruir ninguém, mas Ele não tolera a desobediência. A causa de todos os males que estão no mundo, todos os pecados que estão no mundo, a causa disso é a desobediência do homem. Se nós atentássemos para o que o Senhor diz, para o que Ele fala na sua palavra, não haveria doença, não haveria dor, não haveria sofrimento, não haveria separação entre marido e mulher, não haveria filhos largados neste mundo, não haveria ninguém na sarjeta, não haveria fome, não haveria miséria. Tudo isso seria sanado, porque quando nós obedecemos ao Senhor, as chuvas de bênção são derramadas sobre a nossa vida. Espero que você tenha recebido essa mensagem em seu coração e aprenda que o mundo não pode ocupar o lugar de Deus no seu coração. Desobediência, Deus não suporta e não tolera. Após você tomar a decisão de andar com Cristo, não volte atrás, porque Deus não suporta esse tipo de comportamento. Guarde no seu coração, meu querido. Deus é um Deus de amor, mas Ele é justiça. E nós precisamos ouvir o seu comando. O caminho de Deus é perfeito. Não temos que andar no caminho do mundo. Ele parece maravilhoso, mas o fim dele é a destruição. Ande com Deus, ande com Jesus e obedeça a sua palavra. Amém? Vamos orar. Pai eterno, em nome do Senhor Jesus, que esse mistério, Deus, que envolve a estátua de sal, que foi a conversão do corpo físico da mulher de Ló nessa estátua, exemplificando, o sal faz com que haja durabilidade. Ela ficou ali exposta dezenas e dezenas de anos, aos olhos de todos que queriam conferir a desobediência de alguém que não atentou para a tua palavra. Hoje o Senhor adverte os homens da mesma maneira e muitas pessoas não estão levando a sério. Creio eu, Senhor, que um dia eles verão que o desafio que fizeram a Ti não é compensador ao futuro deles ou ao futuro de qualquer pessoa. Ó Pai bendito, em nome do Senhor Jesus, que essa mensagem traga ao coração de todos uma reflexão e uma aceitação, em nome do Senhor Jesus. Amém.